Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Relacionamento Discipulador. Nós já estamos agora na nossa aula de número 2. Hoje nós vamos falar sobre o que significa fazer discípulos. Bom, quero ler com você mais uma vez o texto base para talvez toda essa nossa caminhada, que é Mateus 28, 18 ao 20. E aí diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa leitura que fiz agora está na nova versão transformadora, conhecida como NVT. Bom, o que vamos fazer nesse nosso encontro de hoje? Nós vamos refletir sobre o que significa essa ordem de Jesus aí, quando ele falou assim: indo ou vão e façam discípulos. É isso que nós vamos pensar agora juntos. Eu queria que você soubesse que o processo de discipulado, esse processo que nós estamos tentando aprender como é que funciona, ele é uma realidade muito antiga. Ela é anterior, inclusive, à época de Jesus. Na verdade, o discipulado era uma prática comum lá na cultura judaica do primeiro século, onde haviam mestres, onde haviam rabis, e eles selecionavam aprendizes e seguidores. Eu não sei se você já assistiu um desses filmes, um pouco esses filmes de época, esses filmes antigos, que a gente tem aquelas cenas de um sábio sentado e pessoas ali ouvindo as suas instruções, ou então um mentor espiritual andando, viajando, e as pessoas seguindo ele, porque ele era, digamos assim, aquele que eles estavam seguindo para ter mais conhecimento. É um pouco dessa imagem que nós temos na realidade cultural do povo lá no primeiro século. Mas olha, se temos dificuldade hoje em entender o que significa esse vão e façam discípulos, a gente tem que saber, verificar que os discípulos de Jesus, eles jamais precisariam especular sobre esse significado, porque o discipulado era uma realidade presente em sua cultura e também em sua própria experiência recente com Jesus. Por isso, eles não ficaram perdidos com a ordem de Jesus, porque eles foram discipulados. No caso dos discípulos, a ordem de Jesus entrou facinho, facinho em sua mente e em seu coração. Isso de forma simples e clara, como se Jesus dissesse assim, ó: vocês viram o que eu fiz com vocês durante esses últimos anos? Estão lembrados que a gente caminhou junto? Estão lembrados que eu cuidei de vocês? Estão lembrados que eu ensinei a vocês todos os princípios do reino de Deus? Estão lembrados que eu simbolizei esses princípios quando eu curei as pessoas, quando eu alimentei, quando eu defendi os oprimidos, quando eu perdoei, quando eu servi em vez de querer ser servido? Pronto, o que eu quero é que vocês vão e repliquem isso com outras pessoas. Nós, para entendermos o discipulado, não podemos colocar os nossos olhos, digamos assim, na modernidade, no sistema eclesiástico atual. Não. Para entender o discipulado, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Nós precisamos nos imaginar como as coisas aconteciam lá na época de Jesus, como era com ele e com os seus discípulos. E aí nós vamos aprender muitas coisas legais.
nós vamos aprender que o discipulado envolve salvação. Por exemplo, Marcos 16, 15 e 16 diz assim: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então, nós aprendemos que fazer discípulos implica levar as pessoas, claro, sob a dependência do Espírito Santo, sempre dependentes do Espírito Santo, mas fazer discípulos implica levar as pessoas à fé em Cristo como Salvador, a fim de que, crendo, sejam batizados, como nós dissemos aqui em Marcos capítulo 16, Jesus dizendo: anunciem, e quem crê e for batizado será salvo. Então, fazer discípulos envolve salvação, não esqueça disso, hein? Mas fazer discípulos também envolve aperfeiçoamento. Olha que legal, nós podemos ver isso quando nós lemos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Paulo escreve assim àqueles irmãos lá daquela cidade de Colossos. Ele diz assim: portanto, proclamando a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Então, fazer discípulos implica aperfeiçoar pessoas em Cristo. Fazer discípulos implica salvação. Fazer discípulos implica aperfeiçoamento. Quero que você imagine alguém que você ama muito e ainda não conhece Jesus. Essa pessoa precisa ouvir o Evangelho, mas depois ela vai precisar aprender os detalhes do Evangelho, os princípios do reino de Deus. Então, fazer discípulos significa trazer essa pessoa a Cristo, depois significa ajudá-la no seu aperfeiçoamento. Quero dizer a você que discipular exige pregar o Evangelho, pregar com vista à conversão, ao batismo e ao amadurecimento para a vida e também para a multiplicação. Discipular, portanto, gente, é o processo de relacionamento. Porque, olha, todas essas coisas, veja como Jesus ensinou. Ele disse: vocês vão e façam discípulos, batizando. Mas ele não parou por aí, ele disse: e ensinando eles a aprender todas as coisas que vos tenho ordenado. Aprender a praticar, a obedecer. Então, nós já identificamos que discipular é um processo de relacionamento, exemplificado por Jesus. E nós vamos chamar esse processo de relacionamento discipulador. Então, discipular é um processo de relacionamento intencional que resulte em conversão e aperfeiçoamento ao longo de uma caminhada, assim como Jesus fez. A partir de agora, eu quero que você pense em discipulado sempre associado a um estudo bíblico, porque você vai estar se encaminhando para a referência moderna. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos nossos próximos encontros. O que significa fazer discípulos? Fazer discípulos significa levar alguém à conversão. Fazer discípulos significa levar alguém ao aperfeiçoamento. E nós vamos aprendendo. Esse foi o nosso encontro de hoje.